Olá, boa noite a você que nos assiste, nos acompanha pela TV Democracia. Muito obrigada pela sua companhia. Vi você amante ou não do esporte. Está entrando no ar a segunda edição do Na Esportiva e hoje o tema, para quem ainda não acompanhou a gente começou com tênis, hoje a gente vai falar de basquete. Mas antes da gente apresentar nossos convidados, eu queria primeiro chamar minha parceira, Andréa Haddad, que idealizou esse programa junto comigo. Boa noite, Andréa, cadê você? Boa noite, Lu. Boa noite, pessoal. É isso aí. Hoje a gente está começando aí mais um programa e hoje com tema de basquete, com dois atletas, duas lendas do basquete brasileiro e mundial também, né? Peraí, Lu. Ah, desculpa, gente, que deu uma travadinha aqui, mas. Pois é, eu acho que a gente podia já chamar, né? Vamos chamar aí? Vamos chamar eles. Estamos aqui com o Marquinhos Abdala, e com o Pedro Nunes. Nossa, tá travando. Vamos chamar. Matheus, coloca aí na tela. Bom, o Marquinhos, que foi uma história, né, do basquete brasileiro e mundial. Ele São foi coisas das transmissões. É assim mesmo, gente. Todos me escutam? Posso continuar? Eu estou escutando bem. Então vamos lá. O Marquinhos, acho que todo mundo que é do basquete conhece o basquete. Tá todo mundo usando. Conhece o Marquinhos. Pronto, pode. Manda ver, Déia. Manda ver que a gente. Vamos lá. Ele foi o primeiro brasileiro draftado pela NBA. Participou de 4 Pan-Americanos, 4 Mundiais, 3 Olimpíadas e defendeu a seleção, né, como pivô por 16 anos. E o Pedro, ele hoje atua no... Ele é... Oi? Ai, travou. Oi. O Pedro, que é ala amador do Flamengo. Vamos lá, Déia, deixa. Vai tocando aí, Lu. Peraí. Beleza, vamos tocar daqui, Déia. Tudo bem, meninos? Marquinhos e Pedro Nunes estão ouvindo bem? Eu estou ouvindo bem. São coisas. Então, vamos lá. Queria primeiro dar boa noite, agradecer a vocês por terem aceito o nosso convite. Para quem está em casa, para entender um pouquinho qual é o formato desse programa, a gente começou com tênis, né? Falando com o Meligê e a Haddad, o Pedro conhece, né, Pedro? E hoje a gente veio com o basquete. Qual é a ideia? Pegar um ex-atleta, um atleta, para essa troca de experiência, né? Para uma conversa e para quem está em casa conhecer um pouquinho mais sobre cada esporte, o que mudou, o que não mudou ao longo dos anos. Eu queria começar, Marquinhos, com você, porque uma coisa que eu dando, né? Primeiro brasileiro draftado pela NBA. Para quem não sabe o que é o draftado, é um processo de seleção, é isso? Explica para a gente um pouquinho. Bem, boa noite a todos. Prazer imenso estar com vocês. Muita alegria mesmo. O draftado é quando você é escolhido por algum time. Aliás, tem um ranking, né, nos Estados Unidos que é dividido em várias... hoje, por exemplo, são 30 equipes, então tem do primeiro ao 30º, 31º e assim em diante. E você praticamente, eu digo com toda sinceridade, é muito difícil ser draftado, porque parece que existe um percentual de draft de 0,4% por ano. Então, é uma coisa muito, muito difícil a troca de jogador na NBA. Eu estive nos Estados Unidos jogando pela Universidade Pepperdine durante 3 anos, de 74 a 76. E tive a felicidade de ser draftado pelo Portland Trail Blazers, que naquela época sagrou-se campeão. Então, eu tenho a certeza que não fui só eu, né, que foi escolhido naquela época da universidade. Teve mais um grande jogador chamado Dennis Johnson, que foi 3 vezes depois campeão pela NBA, e um grande amigo meu, e fez história no Boston Celtics, que foi um jogador simplesmente maravilhoso. Quantos anos você tinha nessa época, Marquinhos?
Nessa época, eu estava completando 24 anos. Na universidade, você só pode jogar... Você tem 5 anos para jogar 4 anos. E eu joguei só 3 anos porque eu fui tarde para a universidade. E no máximo de idade que você pode jogar na universidade são com 24 anos. Agora, o Pedro já teve essa experiência também fora, né, Pedro? Agora, você saiu de casa muito novinho. Como é que foi isso? Coração de pai e mãe deve ter ficado apertado. Foi bem diferente, né? Eu saí quando eu tinha 13 anos. Acabei indo para a Espanha, joguei no Juventud Badalona, um time de muita tradição na base. E acabou que eu tive essa experiência lá de 4 anos. Optei no meu último ano, poderia me tornar profissional, mas como eu sofri uma lesão, eu acabei optando por ir para os Estados Unidos e jogar um ano de prep school, que eles chamam, que é o último ano de high school, e para poder acessar a universidade. Mas acabou que mudamos os planos durante a temporada e resolvi vir para o Flamengo, né? E atualmente estou jogando aqui profissionalmente. Agora, vai lá, Déia, toca aí, pode perguntar. Não, eu queria saber, assim, de vocês, porque tanto o Marquinhos quanto o Pedro treinaram fora do Brasil. Então, eu queria saber se a questão do treinamento lá e aqui, vocês acham que tem uma diferença muito grande? Ou o que vocês acham, assim, que tem de diferente do treino? Pode falar, Marquinhos. Eu vou falar da minha época, tá bom? Tá. Hoje eu sei que aqui evoluiu bastante, então estou falando do processo atual, estou falando da minha época. Eu aqui praticamente eu treinava de 5 a 6 horas e à tarde a mesma coisa. E eu me lembro direitinho que eu saía dos treinamentos, eu ia ao cinema, namorava, e, enfim, fazia minha vida normal. Entende? A primeira experiência que tive nos Estados Unidos, e depois de 1 hora e 45 minutos, eu fui embora para casa para dormir. Então, o que eu digo sempre, né? A intensidade e a busca da perfeição nos Estados Unidos, e também na Itália, onde tive a felicidade de jogar, ela é muito grande, perfeito? Então, tudo é voltado para o jogo. O que você vai desempenhar dentro do jogo, a velocidade do jogo, o empenho que você vai ter que ter no jogo, a raça do jogo. Então, praticamente, cada treinamento é um jogo, ou talvez muito mais, né, gente? Ô, Pedro, deixa eu te perguntar uma coisa. Você deve ter seus ídolos, né? Não sei quem foi o seu ídolo no basquete, para você começar nesse esporte. Aliás, Marquinho, depois também você pode emendar. Você tinha algum jogador que você falasse assim, nossa, eu quero isso para minha vida? Você tinha 13, né? Você é novo ainda. Mas fala assim, não, comecei, sei lá, com 5, 6, vou ser jogador de basquete, eu tenho um ídolo, ou incentivo na família, alguém assim. Você teve isso ou não? Sim, na verdade, eu nunca pensei em jogar basquete até os meus 8, 9 anos de idade. Eu sempre joguei futebol. Acabou que, bom, dizem que na época diziam que eu era bom jogando futebol, me queriam levar para peneiras e tudo mais. Mas eu tenho um irmão, que é o Lucas. Hoje em dia ele tem 23 anos. Ele é autista, diagnosticado com autismo. E eu lembro que na época que ele foi visitar o médico receitou um esporte coletivo para ele. Que legal. E acabou que ele escolheu o basquete pelo meu pai ter jogado basquete. Meu pai jogou basquete até os 19 anos e minha mãe também jogou na escola. Aí, sempre que acabava o treino de futebol, meu pai me buscava no futebol e depois era o treino do meu irmão. Aí, como meu irmão não tinha muita facilidade, assim, não tem, para lidar com as pessoas, não entendia muito bem o jogo, acabou que um dia faltou alguém e eu resolvi entrar para ajudar ele. Eu não saí mais depois. Que legal. Então, e você, Marquinhos? Meu irmão é meio que meu ídolo assim no basquete, porque eu comecei por causa dele, né? Então... Que legal.
E você, Marquinhos? Você acabou... Legal. Que história legal, Pedro. Obrigada por compartilhar, que legal. Marquinhos, e você? Como é que começou a tua vida no basquete? Conta pra gente. Eu assisti, né? Ouvi, assisti os jogos do Brasil, quando o Brasil foi bicampeão mundial em 63. Acho. Travou. Encantado com basquetebol, né, pela presença do público, pela festa que foi no Rio de Janeiro. Oi. Oi, Marquinhos, você tá ouvindo? Tá ouvindo a gente? Agora estou. Porque, não, se você puder contar de novo essa história, porque estava travando muito, não deu para entender. Como é que foi o teu início aí no basquete? Porque travou demais para a gente aqui. Acho que está travando. Acho que... Você tá escutando? Eu não estou escutando. Acho que agora travou. São coisas da transmissão aí nessa época de pandemia. São essas adaptações. A gente não tem a internet do jeito que a gente gostaria, né? Mas vamos ver se a gente consegue. Matheus, você consegue dar uma conversada com o Marquinhos para ver se melhora a internet? A gente vai tocando com o Pedro? Eu vou te passar aí o contato dele. Beleza. Pedro, vamos lá. Você tá me ouvindo bem, né? Você tá de boa. A Andréia eu não tô ouvindo tem um tempinho, mas você tá de boa. Então tá bom. Então vamos lá. O Marquinhos estava falando dos treinos dele, né? A estrutura também é diferente, Pedro. Você sente isso, assim, você que já teve essa experiência na Espanha, né? Na Academia MG, que é uma academia importante de formação de atletas nos Estados Unidos. A estrutura que eles dão para o atleta também é diferente do que a gente tem aqui no Brasil? Assim, na Espanha é diferente. Eu senti um pouco de diferença, mas assim, não chega a ser uma diferença gritante, assim. Pelo menos eu tô agora aqui no Flamengo e a estrutura é muito boa. A gente tem tudo que a gente quer a todo momento. Mas assim, na IMG já senti muita diferença. Lá era uma academia de elite no esporte americano, né? Tinha tudo que você imaginar. Se eu quisesse treinar às 5 horas da manhã, eu poderia treinar às 5 horas da manhã e teria um treinador lá comigo. Enfim, questão de recuperação de atleta, lá era realmente diferente, né? Em dia eu senti um baque absurdo. Entendi. E você pensa em voltar para lá um dia, jogar nos Estados Unidos, ou você gosta de ficar por aqui mesmo? Luciana, você está ouvindo a André? Escutou? Tô, mas é para você. Eu não vou. Você não ouviu, vamos lá. Se você pensa em voltar para os Estados Unidos, desculpa, Pedro, que eu tô aqui, eu vou fazer de mediadora. Se você pensa em voltar para os Estados Unidos, se você tem essa ideia, né? Onde você, sei lá, de repente se imagina daqui a 10 anos, né? Uhum. Não, eu acho que o sonho de todo atleta de basquete é estar na NBA, né? E como eu sou novo ainda, eu tenho somente 19 anos, acho que é um sonho, sim, que eu não posso deixar de descartar. Então, assim, eu trabalho todo dia para dar o meu máximo, produzir o máximo no Flamengo, mas que um dia isso possa me gerar frutos para eu chegar, né, na NBA, se Deus quiser. E hoje na NBA, quem é o cara, assim, que você é fanzaço? Que você se espelha? Ele não entendeu.
Quem você se espelha, Pedro? Quem é teu? Você tem um ídolo na NBA? Eu vi que a sua camisa é do Kobe, né? Adorei sua camisa. Mostra aí. Camisa do Kobe. Assim, acho que o Kobe Bryant e o LeBron marcaram a minha geração, né? Não tem nem como discutir isso. Eu acabei conhecendo um pouco mais do Michael Jordan agora, com esse documentário, né, que estão lançando 2 episódios a cada semana do Arremesso Final. Bom. Mas, assim, na NBA, o LeBron e o Kobe, assim, são minhas grandes inspirações, meus grandes ídolos, né? Mas também, o meu grande ídolo, por incrível que pareça, hoje em dia é do Brasil. O Marquinhos, do meu time, o Marcos Vieira, né? Ele joga no Flamengo há muito tempo já. Eu nunca trabalhei com ele, não conhecia ele. E, assim, não via ele como ídolo antes. Era um cara que eu admirava, mas não chegava a essa posição de ídolo. E depois desse ano que eu trabalhei com ele, realmente, ele é diferenciado. Tanto como pessoa, tanto quanto jogador, questão de mentalidade. Então, assim, hoje em dia eu posso dizer que o meu ídolo é o Marquinhos, depois de ter trabalhado com ele. Que joia. Matheus, a gente tem um vídeo aí separado do Pedro? Você consegue colocar no ponto as coisas que a gente separou para mostrar? Pode colocar mostrar. O do Flamengo dele? Pedro Nunes, falta e os 3 pontos. Parou a marcação, falta e os 2 pontos. Pedro Nunes está acabando com o jogo. Muito bom. E conseguiu ver aí esse momento, Pedro? Você conseguiu? Consegui, traz boa. Esse jogo foi contra o Paulistano ou Pinheiros? Ele não estava escutando. Contra o Paulistano ou contra o Pinheiros, Pedro? O quê? Esse jogo. O jogo que a gente viu agora. Esse jogo foi contra. Esse jogo foi contra o Pinheiros, mas foi na casa do Paulistano, que era um torneio da Liga de Desenvolvimento do ano passado. Legal. O Marquinhos voltou Pedro, aqui, ó. Coisa. Você chegou no Flamengo em julho de 2019 junto com o Matheus, isso, né? Você chegou junto com o Matheus em julho? Matheus Maciel. E foi, eu estava lendo umas reportagens. Olá, temos Marquinhos de volta. Vamos lá. Estou perguntando aqui pro Pedro Marquinhos, porque ele chegou no Flamengo em julho de 2019, junto com o Matheus Maciel, e umas entrevistas estavam falando que a ideia era trazer juventude, né, pro time. Como é que você foi recepcionado pelo resto do elenco, Pedro? Todos me recepcionaram muito bem. Desde o Olivinha, o Marquinhos, até o Derek, o Léo, todo mundo. Desde o primeiro treino que eu fiz, todo mundo tenta me ensinar ao máximo, por eu ser o mais novo do time, né? Tanto dentro quanto fora das quadras também, como lidar com torcida adversária, provocações e tudo mais. Mas todo mundo me recebeu muito bem, desde a diretoria até os jogadores. Eu não tenho nada que reclamar, foi ótimo a recepção. Beleza. Marquinhos, agora você ouve a gente direitinho? Agora estou ouvindo, já até mudei de lugar. Que bom, pronto. Que bom, porque a gente está com um monte de perguntas aqui para você e vários comentários na nossa live falando assim, do quanto você influenciou e você é ídolo, né? Você foi um ídolo super importante para muita gente, então a gente tem vários elogios Muito aqui, obrigado. abraços para você. Agora, Marquinhos, deixa eu te perguntar uma coisa. Você passou por 3 Olimpíadas e com 16 anos que você entrou na seleção, foi isso? Eu entrei em 69 com 16 anos, estava completo para 17. E a primeira prova de fogo minha, realmente, foi em 70, no Campeonato Mundial, que nós fomos vice-campeões do mundo na antiga Iugoslávia. Então, dali foi um título maravilhoso, né? E eu tive muita felicidade, até como o Pedro falou, quando você chega em qualquer local, né, você é muito bem recebido pelos companheiros, o seu trabalho ele desenvolve muito mais tranquilo, né? Eu me deparei com as grandes feras do basquetebol, que eram
Rosa Branca, Mosquito, Edival, Biratã, Vladimir Marques, jogadores com uma bagagem incrível que me adotaram realmente como se eu fosse um deles. Então, foi muito fácil o meu entrosamento nesse pessoal e o seu desenvolvimento, né, dentro desse grupo, ele se torna natural. E eu posso falar que em 70 foi um divisor de água para mim. Ali eu me tornei, eu acredito que um homem, principalmente pelo ensinamento que os jogadores me passaram. Ali eu sabia o que eu queria fazer, eu sabia me direcionar realmente até onde eu queria chegar, principalmente pelos grandes exemplos que eu tive naquela época. E naquela época, qual você acha que foi o jogo mais importante, assim? Qual o mais importante da sua carreira, né? Jogo mais importante da minha carreira? Meu Pergunta Deus. difícil. Você sabe que é difícil? Porque todos os jogos para mim foram importantes, todas as conquistas foram super importantes. Então, falar que teve um grande conquista que foi o Mundial pelo Sírio, né? Interclubes. E realmente foi um caminhar muito longo até nós chegarmos no título. Nós sabemos o sacrifício que nós fizemos, nós sabemos o quanto nós nos doamos para chegar nesse título. Mas o vice-mundial, o campeonato pan-americano, o terceiro lugar nas Filipinas, sabe? Então, todos esses foram um significado muito, muito grande para mim. Então, definir um jogo é muito difícil. Mas também, eu vou falar. Então, o Mundial do Sírio talvez tenha sido mais importante por tudo que aconteceu, né? Eu tinha voltado da Itália e na véspera do campeonato eu fraturei minha mão, né? Praticamente eu não poderia jogar o Mundial. E graças a Deus, com a ajuda de tantas pessoas, de tantas pessoas queridas, né, que me deram força, né? Então, até a parte espiritual foi envolvida nesse momento. E, graças a Deus, eu tive uma benção que eu pude jogar os jogos. Não decepcionei, eu até tenho certeza que eu ajudei a conquista do título. Então, eu acho que o Mundial de 79 foi muito significativo para mim por tudo que aconteceu, né? Então, eu acho que foi o Mundial mesmo, tá bom? Marquinhos, deixa eu dar uma paradinha aqui só para te mandar. Olha, o Gil Arruda, que é narrador do vôlei lá na Superliga, tivemos a oportunidade de trabalhar juntos, mandando good vibes. A Cíntia, nossa correspondente no Despertador e no Tertúlia, que são programas aqui, já estava esperando e falou que você, enfim, que viu você jogar, que eram bons tempos quando via você jogar, várias pessoas mandando Pedro é fera, Associação de Frescobol, tem muitos recados, grande jogador o Marquinhos, a Elaine Haddad, Fanny Tênis, Marquinhos é fera, tem bastante gente aqui mandando, que legal, obrigada, viu, gente, por participar, por acompanhar, enfim, a Cíntia até falou, Marquinhos era meu ídolo do basquete, jogava na escola e não perdia jogo, Carioquinha, ela tá aqui, hello Rubens Ubiratã, mais tarde Oscar, ela foi falando, né, enfim, Carioquinha, Marquinhos, muito legal, obrigada, viu, gente, aí a gente vamos aproveitar. Não sei se o Matheus consegue colocar. A Bia da Andréia, que a gente entrevistou no primeiro. Alô? Lu? Lu? Acho que caiu a conexão da Lu. A Lu caiu aqui, mas eu vou continuar falando o que ela estava lendo aqui, que é a pergunta da minha irmã. Quais os hobbies que o Marquinhos tinha? Vou colocar aqui para vocês. Quais os hobbies que o Marquinhos tinha viajando na época dele e o do Pedro hoje? Pode falar aí, Marquinhos. Depois o Pedro. Esse negócio de concentração era meio difícil assim você falar, né? Mas eu gostava muito sempre gostei muito de ler, então levava livros para ler. E concentração para mim era um entrosamento com os amigos. Então realmente existia muitas brincadeiras.
brincadeiras que ninguém parava um segundo, e a concentração ficava mais descontraída. Nós tínhamos, naquela época, a mania de dar trote uns nos outros, então era realmente uma família que se formava, as brincadeiras sadias, outras não tão sadias, mas era gostoso, né? Conviver com o pessoal. E quando se cansava, se recolhia, ficava quietinho e deixava o tempo passar. Que trotes eram esses? Conta pra gente, dá pra falar? Não. Eram entre os atletas? Só imagina. Entre nós mesmos, certo? Então, tinha todo tipo de brincadeira, brincadeiras sadias entre nós, mas eu acho que não seria bom comentar no ano, tá bom? Para não dar ideia, né, Marquinhos? Dá ideia, não. Não dá ideia para ninguém. Só queria falar uma coisa com o Pedro. Pedro, eu tenho um grande amigo no Flamengo, que é meu irmãozão, Marcelo Vitor. Certo? E outro cara que eu amo é o Michila. Certo? Então, entendeu? Então, esse pessoal daí, eles fazem parte da minha vida, entendeu? Então, pessoas bacanas, maravilhosas. Eu tenho um excelente relacionamento com o Marcelinho Machado, então eu tenho um relacionamento bem com todos esses aí, entendeu? Mas o Marcelo foi meu companheiro no Sírio, no Campeonato Mundial, na Seleção Brasileira, e o Michila é meu irmão até hoje. Tá bom? Só para você saber que eu conheço bem esse ambiente aí, tá bom? E te desejo muito boa sorte, meu irmão. Muito boa sorte mesmo. Eu queria aproveitar que a gente... Pera só um pouquinho, Deia. Desculpa, que eu não ouvi. Peraí. Deixa o Pedro responder para o Marquinho. Vamos lá, Pedro. Não, o Marcelo, eu falo várias vezes com o Marcelo, sempre que ele está presente. Mas o Michila é um cara que está todo dia com a gente, todo treino ele está lá. E assim, o Michila, pra você ter uma ideia, ele é até meu vizinho hoje em dia. Então eu tô sempre por perto ali do Michila, entendeu? Toca lá, Déa. Oi? Foi. Não, eu queria aproveitar que o Marquinhos comentou do título do Sírio, que a gente tem um vídeo aí para mostrar. Põe aí, Matheus, pra gente. Matheus, o nosso diretor. Cadê o vídeo, Matheus? Consegui pegar rebotes, entendeu? Sabe, com uma mão só. Como é que... Não, eu fico feliz porque eu sei que eu ajudei a equipe. A equipe do Sírio para o ataque, penetrando o Sayane, Marquinhos. Chuta Marquinhos, ganhamos o campeonato! 100-94! Crise de choro do jogador Oscar, mas é uma coisa impressionante. Olha o rapaz como é que tá. Saída de bola, Varajic tentando, arremessando o Varajic, convertendo 2 mais para a equipe da Iugoslávia. Termina! Sírio, campeão mundial de basquetebol! Um carnaval na quadra. Meu Deus. Olá, nossa, Marquinhos, olha, eu vou falar. Nossa, eu fiquei arrepiada aqui vendo isso, imagine você. Não, mas essa invasão no final do jogo é uma coisa que até hoje é inexplicável para mim. Negócio, eu acho que foi a sensação mais linda que eu tive, foi ter visto logo depois essa invasão dos torcedores, a euforia, e você fica muito feliz com aquilo que você proporciona para o público, né? Então, todo aquele trabalho que nós fizemos anteriormente, toda aquela doação que nós tivemos, então foi recompensado nesse momento. Ninguém estava pensando em outros fatores a não ser a felicidade, principalmente nossa, né? Porque você fica num estado de êxtase que você não sabe o que está acontecendo. Você flutua, você chora, você brinca, você cai numa alegria tão bonita que eu acho que todos deveriam passar por isso. O Pedro não vê a hora, né, Pedro? Já pensou ter um momento desse? Nossa, sonho de qualquer jogador, né? Deve ser uma sensação única, de verdade. Tomara que eu possa viver isso um dia, tomara. Mas hoje, qual que é o seu jogo marcante aí, Pedro? Seu jogo marcante, Pedro. Qual foi o jogo que marcou a sua vida? Para mim, acho bem... É que nem o Marquinhos falou, acho bem difícil destacar um, assim.
mas eu acho que o último jogo que eu joguei me marcou, né? A gente jogou a semifinal da Champions League, que era a antiga Liga das Américas, né? Como se fosse a Libertadores no basquete. E a gente estava no Maracanãzinho, a torcida inteira lá, e acabamos que a gente estava perdendo de 20 pontos no primeiro tempo, né? Para o time da Argentina, que é o... Bom, sumiu o nome, né? O Instituto da Argentina, Instituto. Aí acabou que no segundo tempo a gente virou esse jogo e abrimos 10 pontos de vantagem. E a comemoração, né? A gente entrou na quadra, os treinadores chorando, o Marquinhos do meu time chorando, o Olivinha, né? Porque foi na raça mesmo que a gente virou esse jogo e classificamos para a final. Acho que é esse que até hoje me marcou, né? Marquinhos, deixa eu te perguntar uma coisa. Na verdade, eu vou repassar a pergunta do amigo. É seu fã. Na linha, trabalhando. Então, ele é o colega lá de Santos. Como é que você vê o movimento do basquete? Porque, assim, a gente tem muitos jogadores da NBA, muitos jogadores brasileiros. Você acha que está faltando alguma coisa? O que está faltando alguma coisa? Olha, uma coisa que eu sempre vou brigar, né, que nós tínhamos antigamente, e hoje nós não temos mais, é o espaço para os jogadores brasileiros. E até antes de responder essa pergunta, eu queria fazer uma pergunta ao Pedro. Pedro, são quantos estrangeiros por equipe agora? São 4 estrangeiros. Então, eu queria só essa informação, porque na hora que você coloca 4 estrangeiros por equipe, você tira espaço de muitos brasileiros, mas de muitos brasileiros. E é um processo que eu já passei por isso eu estou falando com muita calma e tranquilidade. Meu primeiro ano na Itália, em 76, era um estrangeiro por equipe. Então, era a equipe A, tinha a Série A e a Série B. A Série A com 20 equipes, a Série B com 20 equipes. Então, eram 40 estrangeiros nas 40 equipes. No segundo ano, eles passaram para 2 estrangeiros. E a Itália sempre foi uma grande potência, uma potência fantástica, conquistando títulos para lá, títulos para cá e tudo. Logo depois, a Itália colocou mais estrangeiros, eu não sei em quantos estrangeiros chegaram. Hoje, a Itália, eu digo que faz mais ou menos uns 20, 25 anos que ninguém ouve mais falar da Itália. Então, essa falta de jogadores, entendeu? Não é culpa nenhuma do clube, é culpa de quê? Lá de baixo das instituições, fazerem jogadores novos, trazerem jogadores novos para as quadras, perfeito? E, principalmente, ter 2 tipos de pessoas ensinando esses jogadores. Os educadores e o pessoal que saiba dar fundamentos. Certo? Sem educação e sem fundamentos, nós vamos ter um grande espaço aí, uma grande barrigada, e o Brasil vai voltar a ser vai ficar uma situação crítica novamente. Faz anos que o Brasil não revela nenhum grande jogador. Eu espero que o Pedro seja o pioneiro nisso daí, torço muito por você, mas eu acho que está faltando isso aí, educador e professor de fundamentos, para formar jogadores para chegar no time principal. Tem outra coisa também, né, Marquinhos, que o basquete é um esporte de clube e muitos clubes fecharam, né? Tem isso também, né? Sim. Não existe isso daí, entende? Existe principalmente que os clubes são cada dia que passa mais elitizados, né? E é muito difícil hoje você ter os militantes nos clubes. E o que eu sempre falo uma coisa, que eu venho debatendo, que isso aí acontece nos Estados Unidos, acontece nos grandes centros esportivos. A educação tem que andar com o esporte. Onde tem as arenas, onde tem os espaços para você treinar, desenvolver, onde você vai ficar o dia inteiro é estudando e jogando, estudando e jogando. Então, você, na hora que abrir essa parte da cultura, do esporte e da educação, essa somatória desses 2 ministérios, certo, vão fazer realmente o esporte no Brasil ser grande como os outros países.
Beleza. Uma coisa, Pedro, deixa eu te perguntar isso que o Marquinhos estava falando dos Estados Unidos, né? O basquete é muito forte nos Estados Unidos, né? É um esporte que eu tive a oportunidade de fazer um intercâmbio por lá e é impressionante assim, o que a gente vê. Cada partida é um evento, né? Você chegou a passar por isso? Assim, você sentia isso? Você sente isso lá. Não importava se era jogo de high school, se era jogo de college, né? Sempre vai ter gente te assistindo, sempre vai ter scouts te assistindo o tempo inteiro. Acho que lá eles dão um valor muito grande para o esporte, a cultura do esporte. E o que mais me fascina sobre isso nos Estados Unidos é que eles dão muito valor, sim, ao esporte, mas eles também dão muito valor aos estudos. Eles cobram notas, se você não tiver nota, você não joga. Eles, na faculdade, a primeira coisa que eles te pedem é o seu boletim escolar. Enfim, acho que esse trabalho é o que assim, falta mais aqui no Brasil, esse trabalho na base de tudo mesmo, entendeu? Tanto quanto essa parte de estudo, quanto a parte de fundamentos. Porque os jogadores dos Estados Unidos se destacam mais do que os brasileiros hoje em dia. Eu concordo com o que o Marquinhos falou. Acho que o trabalho de base lá, eles trabalham muito fundamentos. Quando eu estava lá com 18 anos, 17 anos, e treinava kick de bola todo dia, passe, arremesso, todos os dias, entendeu? Então, eles dão muito valor aos detalhes. E acho que isso é a grande diferença. A gente tem até uma pergunta aqui para você do Samira, para já emendar. Quantas horas por dia você treina hoje, Pedro? Com quantas horas? Depende, né? Porque, assim, a temporada é muito corrida, né? Muitas vezes não dá muito tempo. Às vezes tem mais jogo do que treino em uma semana. Mas numa semana normal que tenha um jogo no sábado, se treina 1 hora, 1h30 de academia, mas 1h30 de treino que tem. Só que, né, para mim, por exemplo, que sou muito novo, para mim eu acho que não é o suficiente. Então, acabo que antes do treino começar, eu já estou treinando, e depois que o treino acabar, eu estou treinando também. Então, pode-se dizer que eu treino 1h30 a mais do que isso, 2 horas. Marquinhos, ele tá fazendo que nem o Cristiano Ronaldo, né? Que dizem, o Cristiano Ronaldo fala que ele é o primeiro a chegar e o último a sair, né? Não é à toa que ele é aí um dos melhores do mundo, né? Tem que fazer isso, então. Será que é esse o segredo, Marquinhos? Chega antes e vai embora depois. Você, quando está determinado a fazer alguma coisa, tem determinação, você tem que fazer isso que o Pedro está fazendo mesmo. O treinamento individual, você sente todas as dificuldades que sente na quadra e você vai corrigi-los sozinho. Não adianta que você, na equipe, você não vai corrigir. Você tendo a possibilidade, a tua disposição, o que o Pedro está fazendo é a coisa mais correta e a determinação dele vai levá-lo longe, eu tenho certeza absoluta. Vai lá. Não, eu vi uma pergunta aqui do Roberto Orlandi, bem legal para o Marquinhos, que ele fala por que os atletas que já encerraram sua carreira não são aproveitados para passar toda a bagagem adquirida na carreira dos mais novos. Para o Marquinhos. Obrigada, Roberto. Essa pergunta aí do Dr. Roberto Orlandi não é fácil, não, viu? Vai te deixar numa saia justa, é isso? Uma saia justa por quê, né? Todos nós temos vontade de ficar na quadra. Até hoje, eu estou com 68 anos, eu jogo Master, certo? E jogando Master, você tem o quê? Você tem a afinidade de quadra, você gosta de estar numa quadra, você gosta do esporte. Né? E, infelizmente, no Brasil, você é esquecido completamente. Você é uma pessoa que, se você aparece no ginásio, todos vão perguntar por que esse cara está fazendo aqui no ginásio. Até a satisfação de você assistir um jogo, às vezes, se torna incômodo para você, porque as pessoas interpretam mal por que você está no ginásio assistindo um jogo. E essa pergunta, por que nós não somos aproveitados, eu realmente não sei. Realmente não sei. Toda hora eu ouço a coisa que eu mais ouço, entendeu? Que a minha habilidade como pivô, né, como jogador dentro do garrafão, era uma coisa que ninguém sabia fazer, só eu que sabia fazer. E até hoje eu nunca recebi um convite de quem quer que fosse, entendeu? Para meia hora falar, Marquinhos, você não quer falar sobre a sua função, como é que você fazia aquilo ali? Então, a coisa que realmente o que o
Roberto Holanda falou realmente uma realidade. Nós não somos aproveitados e ninguém está querendo espaço de ninguém, não. Nós só queremos ajudar e é difícil, é complicado porque as pessoas têm, eu acho que mais inveja, tem mais... Não sei. É alguma coisa que não é legal, não é legal. Tá agora, fala aí, Pedro, pode falar. Fala aí. Eu posso completar? Assim, Claro. falando o que o Marquinhos falou, acho que, assim, é uma grande ignorância, né, isso acontecer. Por exemplo, para mim, particularmente, quanto mais informações de jogadores que já passaram pelo que eu possa passar, né, no futuro, quanto mais informações, mais dicas, mais ensinamentos eles possam me passar, melhor. Tanto é que durante o treino inteiro eu falo o tempo inteiro com o Marquinhos, com o Olivinha, porque são os caras assim mais experientes que eu conheço, pedindo ajuda, dicas. E acho que é uma completa ignorância você simplesmente ignorar os grandes do nosso basquete. Por exemplo, a geração do Vlamir, do Marquinhos mesmo, do Oscar. Esses caras botaram o Brasil lá fora, entendeu? Então, assim, é uma completa ignorância isso. E eu, particularmente, como jogador, se tivesse vários mentores que já passaram pelo que eu possa passar, por mim, melhor. Quanto mais dicas e ensinamentos, melhor. Legal. Pedro, tem uma pergunta aqui, ideia, né, do clima antes dos jogos, não é isso? Como que é o clima dele, né? Olha, o clima dele antes dos jogos. Eu Gabriel particularmente, perguntou. sempre fico muito na minha. Eu me concentro mais, fico mais tranquilo, principalmente no caminho para o jogo, no vestiário. Mas, assim, pelos anos que eu tenho jogado, não são muitos, né, que eu no Marquinhos, mas cada um se concentra do seu jeito, né? Por exemplo, um exemplo é o Jonathan do meu time, gosta de brincar, de rir antes do jogo, ele se sente mais confortável com isso. Mas quando chega no jogo, ele está concentrado, tá ligado, tá focado. Então, assim, cada um faz o que precisa, né, para se preparar antes do jogo. Para mim, é mais uma música, ficar tranquilo e entrar no jogo. Marquinhos, você tinha algum ritual assim, antes de entrar num jogo importante? Você tinha alguma superstição, de repente? Eu me isolava. Eu gostava de ficar sozinho. Adorava ficar sozinho. Naquela época, nós não tínhamos o radinho, né, para o telefone, o celular, para você ouvir música, nem nada. Então, eu gostava de chegar cedo nos locais das partidas, quando era dentro de casa, e gostava de deitar até no banco, entendeu? E fechar os olhos durante os 15 minutos para mentalizar totalmente a partida, que já estava mentalizada há muito tempo já, mas ali era a nossa igreja, né? Ali que nós vamos rezar naquela hora ali, então era a coisa mais importante quando essa mentalização vinha forte, né? Eu queria perguntar uma coisa para vocês. A gente está numa época complicada, né? Uma época de quarentena, vocês estão isolados, né? O Pedro falou que está em Vitória, né, Pedro? Vou começar pelo Pedro. Então, como é que tem sido para você esse período? Como é que você está administrando? E até a questão dos treinos também. Eu tenho um filho que joga polo aquático pelo Flamengo e eles estão fazendo treinos online, né? E como é que vocês estão administrando isso? Se o Pedro puder começar, depois a gente vai para o Marquinhos. Assim, não tem muita coisa que você possa fazer dentro de casa, né? Eu tô tentando sair para nada, só para o necessário do necessário. Acho que é um momento muito importante, né? Para quem puder ficar recluso, que fique recluso, que não saia de casa. Mas assim, a programação foi passada pelo Flamengo. O meu preparador físico, Bruno Nicolassi, já me deu todas as dicas, já me passou tudo que eu tenho que fazer. Semanalmente, eu mando para ele meio que um histórico do que eu fiz na semana, que horas que eu treinei, tudo que eu fiz, todos os dias. Então, assim, está sendo muito bem organizado mesmo na quarentena, né? A gente não pode parar, né? Sim. E você, Marquinhos, o que você tem feito aí nesse período mais recluso? Eu tenho saído, né, passeado, né? Então, cinema, teatro, televisão, tudo, né? Estou aqui recluso, estou em Cabo Frio, a praia aqui pertinho, louco para ir na praia. Você sabe... Não saí de casa e eu estou aqui fechadinho, respeitando a quarentena. Isso aí, eu não sei...
não saia de casa, eu não estou saindo. Ele é jovem ainda, mas eu estou num grupo de risco, aí eu tenho que tomar muito mais cuidado. Então, mas está sendo gostoso, sabe? Você começa a descobrir várias coisas, entendeu? Eu tenho meus netos aqui pertinho de mim, tenho minha filha, tenho minha namorada, então está tudo perfeito aqui. Eu não sei se acontece isso com vocês, mas eu brinco com os meus amigos, eu já comentei isso com a Andréa. Agora eu vou para a academia, que é a sala, vou passar pelo restaurante, que é a cozinha, agora eu vou para o cinema, que é o quarto, eu vou dando nomes para os ambientes da casa. Tem que fazer isso, né, para não ficar louco. Dea, temos uma pergunta aí para o Marquinhos, Luiz Tadeu Santos, né? Que eu ouvi do Luiz Tadeu Santos. Isso. Ele perguntou aqui por que o Marquinhos acha que o basquete masculino e feminino perdeu tanto espaço na mídia no Brasil, patrocínio, estrutura política, enfim. Fale aí. O que você acha disso, Marquinhos? Você acha que... Por que o basquete perdeu tanto? Nós brasileiros, nós não temos uma cultura esportiva, né? Por exemplo, nos Estados Unidos, todos os esportes têm um incentivo, tem o começo, o meio e tem o fim. Aqui nós só temos 2 esportes. O primeiro é o futebol, e o segundo e 20º lugar pode ser o vôlei, pode ser o basquete, pode ser a natação. Então, nós só temos espaço para considerado esporte olímpico, vamos chamar assim, o basquetebol ou o vôlei, né, que sempre está ali querendo a segunda colocação desse ranking aí. O basquete perdeu muito por falta de gestão, falta de compromisso dos seus dirigentes. E o vôlei veio avassalador, né, com o Nusma, com o Antônio Carlos de Almeida Braga, que era o presidente do Bradesco. Então, foram 2 personagens importantíssimos. Logo depois teve a TV Bandeirantes também, né, que fez esse tripé, vamos chamar assim. E o voleibol, com todo o seu profissionalismo e toda a sua expertise, realmente despertou um novo sentimento aqui no Brasil, que era um esporte até praticamente desconhecido. O basquetebol foi relegado a segundo plano. Os dirigentes que entraram não souberam administrar, foram gestões horríveis que vocês não podem imaginar. Inclusive, uma delas está no Ministério Público Federal, com desvio de finalidade. Então, tem tanta coisa que o basquetebol deixou de fazer que está nessa situação. E minha preocupação continua, né? Nós precisamos dos jogadores. A NBB está fazendo um trabalho muito bonito, perfeito, mas sem jogadores, sem o ator principal, você não vai conseguir seus objetivos. Então, vai ter que ser um trabalho lá de baixo para ter realmente resultado lá em cima. E sem esse espelho, você não vai conseguir. Você falou uma coisa, né, a pergunta era masculina e feminina, a gente vê muito isso no futebol, né, Marquinhos e Pedro, enfim, o quanto o futebol masculino tem várias coisas, vários patrocinadores, e o futebol feminino, que é tão bom quanto e traz vários títulos também para a gente, as meninas jogam muito e não tem o mesmo reconhecimento. Isso também acontece no basquete? Você vê isso, Pedro, assim, você sente isso? Por que a gente, a mulherada fica tudo em segundo plano? No basquete você vê a diferença absurda na NBA e a WNBA. Tem muita gente que nem conhece a WNBA, não conhece as jogadoras, não conhece os times. A diferença salarial é gritante, é gritante demais. Assim, pode-se dizer que a melhor jogadora da WNBA não ganha nem 20% do que um jogador da NBA ganha, entendeu? Mas, assim, acho que falta incentivo, principalmente das empresas de patrocinar mesmo. No futebol, por exemplo, no Brasil, tem uma geração muito boa feminina, mas que ninguém está falando, ninguém está apoiando. Acho que vocês, mulheres, merecem muito mais crédito do que isso. E, assim, acho também que o trabalho tem que começar na base, assim como no basquete, né? Acho que quanto mais você incentive a parte de baixo, a parte de cima só vai crescendo e produzindo mais resultado. A gente tinha, Marquinhos, eu lembro assim, Hortência, Branca, né? A gente tinha nomes bem expressivos, né? Eu lembro dela jogando, assim. E Marquinhos, na sua época, como que era essa questão também de
patrocínio e, enfim, apoio ao atleta, vocês conseguiam viver do dinheiro, viver do basquete, ou vocês tinham que trabalhar com algo a mais? Você está perguntando diretamente para mim? Para você. Para você. Diretamente? Exatamente. Eu tive uma sorte muito, muito grande, que eu com 17 anos, 17 para 18 anos, eu recebia muitos convites para sair do Rio de Janeiro, no Fluminense, onde eu jogava, e para jogar em São Paulo. Só fiquei eu e você, Pedro? Alô? Tá ouvindo? Não, eu tô aqui. Eu também tô aqui, não tô? Eu tô escutando, Marquinhos. Posso falar? Pode continuar. Então, eu tive uma sorte muito grande, que nessa época daí eu era convidado para vir para o Corinthians, Palmeiras, ou até para Franca, e o Fluminense me segurava. Então, sempre o Fluminense me ajudava com um valor expressivo naquela época, né? E até que eu fui para os Estados Unidos, e nos Estados Unidos realmente você não ganha absolutamente nada. Mas absolutamente nada. Mas eu tive a felicidade de logo depois, né, que eu desisti de ficar nos Estados Unidos e minha opção foi jogar na Itália. E na Itália realmente eu comecei a ganhar dinheiro. Certo? Em 76 comecei. E depois ali tornei-me profissional praticamente durante mais uma década, então o profissionalismo imperou realmente. Mas logo no princípio era só um agrado para você estudar, para você comprar um carro, para você namorar, mas não era nada expressivo não como que é hoje. Entendi. Marquinhos, deixa eu te perguntar uma coisa. Eu estava vendo uma entrevista para você, com você no programa Bola ao Cesto, e você falou sobre um dos períodos mais tristes do basquete brasileiro, e você disse que você foi omisso, você fez um desabafo, né? Por que esse desabafo? O que aconteceu assim? Então vamos lá, né? Você perguntou qual era a maior conquista que eu tive, a maior vitória, né? E eu falei, foi o Mundial de 79, né? Tive outras, né? Não eu, né? A equipe que jogava, nós tivemos grandes conquistas, mas teve delegações, teve períodos, competições, que eu via que a coisa estava errada e eu não tive nenhuma postura de lutar contra isso daí. Então, eu me lembro direitinho, né, eu fui omisso em 76, em Hamilton, no pré-olímpico, para Montreal. E depois eu tive um problema seríssimo em 82, no Mundial da Colômbia. Fui omisso também na Olimpíada de 80, certo? De 84. Então, isso aí me deixou... O que é omissão para você? Né? Então, hoje eu vou explicar. Em 84, nós tínhamos um time maravilhoso para ganhar a Olimpíada. Não era para disputar, era para ganhar a Olimpíada. E nós embarcamos mais ou menos uns 15 dias antes para Los Angeles. E o Pedro sabe muito bem disso aí. Quando você monta uma equipe, essa equipe ela fica coesa. Ela se torna uma coisa muito forte. E nós tínhamos um grande preparador físico chamado Pedro de Toledo. O Pedro de Toledo foi preparador físico do João do Pulo, aquele grande atleta, certo? Foi campeão mundial de saltos, que infelizmente faleceu, um grande amigo meu. O Pedro de Toledo, na hora do embarque para Los Angeles, o Pedro de Toledo foi cortado da delegação e foi um dirigente no lugar do Pedro de Toledo. E chegando em Los Angeles, o atleta ele não está preparado para se auto-treinar. Ele tem as condições dele, ele sabe o que é corrida, o que é isso, que é bom, não sei o quê, mas normalmente ele está acostumado a ser comandado pelas pessoas que são capacitadas para fazer isso daí. Então, o nosso condicionamento físico, quando nós chegamos em Los Angeles, era fantástico. Depois de uma semana, estava muito mal. Então, isso foi uma missão minha, que eu era o capitão da seleção, eu tinha que ter brigado muito mais pelo Pedro de Toledo, eu não briguei naquela época, para não criar um atrito na seleção, e o resultado foi que nós tivemos uma participação desagradável, pífia mesmo, realmente,
e uma equipe talhada para ser campeão olímpica. Então, quando eu falo em omissão, não é obrigação minha fazer isso, perfeito? Mas, já que eu estou lá dentro, eu tenho que lutar ao máximo por tudo que eu acho certo, tudo que eu acho errado. Então, eu tinha uma coisa errada e eu não lutei para consertar isso daí. Então, por isso estou dizendo que eu fui omisso. Entendi. Esse é o exemplo que eu estou dando, entendeu? Entendi. Porque você fez um desabafo até emocionado, assim, na entrevista, né? Assim, deve ter sido bem difícil para você. Não, porque é complicado, porque normalmente nós estamos acostumados a falar das grandes vitórias, das grandes conquistas, né? E eu tenho dentro de mim também as grandes derrotas, que são cicatrizes que tenho até hoje, certo? E várias vezes vem na minha mente e eu sonho com elas, né? Então, por exemplo, poxa, você foi campeão mundial pelo Cílio. Poxa, podia ter sido 3 vezes campeão mundial pelo Cílio. Você tem 2 medalhas do mundial, queria ter 10. Certo? Meu sonho sempre foi ter uma medalha olímpica. Eu não tenho essa medalha olímpica. Então, essas coisas aí que realmente são mais tristes, entendeu? Que vocês possam imaginar. Faz parte da história, né? Da história de vida. Serve de aprendizado. Medalha olímpica, o Pedro tá afim, né? Também, não é, não, Pedro? Quem é que não quer uma medalha olímpica? Quem não quer uma, né? Quem não quer, né? Agora, ô Pedro, eu vi que tem uma pergunta aqui legal também do Samir, que ele pergunta para você como que é ter um técnico tão novo como o Gustavinho. Pedro, ouviu? Vou repassar a pergunta. Chegou aqui para a gente, o Samir quer saber como é que é ter um técnico tão novo como o Gustavinho, Pedro. Olha, acho que não faz muita diferença assim, não, porque o Gustavo pode ser até novo, bem novo para um técnico, mas ele também é muito experiente, né? Já tem 2 títulos de NBB, já trabalhou em seleção brasileira e tudo mais. Então, assim, é um cara bem experiente. Acho que uma vantagem de ter ele como técnico é que ele entende muito bem os mais jovens, ele sabe como funciona a mentalidade, ele também sabe como tirar o melhor de cada um, principalmente dos mais jovens. Então, assim, geralmente, quando você é muito novo, que nem eu, com 19 anos em uma equipe profissional como o Flamengo, um treinador pode me deixar acomodado. Por exemplo, eu estou na quadra, não estou pontuando, não estou pegando rebote, deixa, é um menino, não tem. Já com o Gustavo isso não funciona. Às vezes eu estou num treino, ele vem, Pedro, você tem que fazer alguma coisa, não sei o quê. Pedro, está sempre me dando conselhos, está sempre puxando o melhor de mim, e ele sabe a capacidade de cada um. Então, se você render o mínimo que seja abaixo de sua capacidade, ele vai te puxar para cima. Meninos, a gente está chegando no finalzinho do programa. E assim, antes de se despedir, um amigo meu falou que o Marquinhos acha o Marquinhos muito parecido com um roqueiro. Será que é? Você já ouviu isso? Que a gente separou aqui umas comparações, a gente queria mostrar para você, Marquinhos, e para o Pedro também, e para todo mundo que está assistindo. Matheus, coloca na tela, por favor. Meu Deus do céu. Já falaram que você parece com ele? Todo mundo falava que era muito parecido com aquele rapaz do do Rolling Stones. Eu tinha um cabelo grande, muito grande mesmo, né? Mas tá maravilhoso, tá lindo. Não tá? Lindo. O Vina Liberati, que está aqui com a gente, um amigo meu, Vinícius Liberati, também mandou me deu várias dicas, porque é seu fã, e ele falou, Lu, ele é a cara do Alice Cooper. Ele falou que olhava, mas eu falei assim, ele é a cara do Alice Cooper. E aí a gente separou essas fotos para fazer uma brincadeira. Tem alguém que fala de você, Pedro, que você parece com alguém também ou não? Que eu saiba, não. Meninos, vocês querem dar um recadinho final aí, antes da gente encerrar o programa? Pode começar por você. Então, tá bom, então. Primeiro, eu quero mandar um beijo para vocês duas. Agradecer o convite, que foi muito bacana. André, você sabe o quanto eu amo seu avô, né? O Ayrton Maia, né? A paixão que eu tenho por ele. E, Pedro, com toda sinceridade, eu desejo de coração o melhor para você, viu?
E, no mínimo, traga uma medalha olímpica, tá bom? É só isso. Tá bom. Não precisa mais nada, tá bom? Um grande beijo para vocês, viu? Tarefa difícil. Mas, gente, eu queria agradecer a Luciana, a Andréia aí pelo convite. Agradecer muito a irmã da Andréia, a Bia, que é muito minha amiga, uma das minhas melhores amigas. Ela fez esse primeiro contato, né, pra gente. Agradecer o Marquinhos, ouvir, poder aprender aqui um pouco você, foi maravilhoso. Foi uma conversa bem descontraída, me senti muito desconfortável aqui. Foi meio que bate-papo mesmo, bem tranquilo. E é isso aí, o que a geração dele fez pelo basquete foi impressionante. Se a gente está aqui hoje é por caras como ele, como o Oscar, como o Vladimir, e é isso aí. Muito obrigado a vocês. A ideia do programa é essa, viu, Pedro? É um bate-papo, é informal, a gente tá todo mundo se reinventando, né? Então, enfim, a ideia é ser assim mesmo, é que a gente está literalmente em casa, né? Tá todo mundo em casa. E você falou Fala aí. Ai. Tutor. Impressionando a gente. Lu? Lu? Lu sumiu. Pedro tá aí? Tá antes da gente encerrar. Lu, a gente não conseguiu escutar o que você falou. Sumir? Sumiu. Pode dar seu tchau, Deia. Dá seu tchau aí pra galera. Bom, quero agradecer ao Marquinhos, que eu conheço aí desde pequenininha também, por conta do meu avô, que jogou também, meu pai também. E agradecer ao Pedro, que é um prazer enorme ter você, o Marquinhos, aqui com a gente. E é isso, acho que foi um bate-papo muito legal, muito importante. E até uma próxima. E é isso. Fala aí, Lu. Lu? É isso mesmo, meninos. Eu queria agradecer demais. Muito obrigada. Sim. Vocês estão me ouvindo agora? Estamos ouvindo. Estão me ouvindo? É que tem o delay. Eu já expliquei para a Andréia o delay, gente. O delayzinho tem um atraso. Ela está ouvindo com delay, por isso que ela acha que não me ouve. Mas vamos lá. Eu queria agradecer mais uma vez a vocês, agradecer a Andréia, a Bia, que está super parceira nossa também, a todos vocês que acompanharam o programa. Muito obrigada. E chamar para a próxima quinta, porque na próxima quinta tem mais na esportiva, com uma outra modalidade, com um ex-atleta e um atleta da atualidade para a gente conversar e fazer esse bate-papo. Muito obrigada, viu, gente? Obrigada, meninos. Muito obrigada. Obrigado a você. Muito obrigada, gente. Tchau. Beijo. Tchau, tchau.